Sexta-feira, 6 de agosto de 2021, o Entre Fatos 016 está no ar. Seja muito bem-vindo, você que está chegando, você que está assistindo a gente no IGTV. Este Entre Fatos especial, falando sobre o assunto da semana, o voto impresso. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o meu convidado. Lembrando que hoje também tem o resultado da promoção, né? Entrou por aqui o Michael Meira, meu cunhado. Um abração, Michael. Vai participar da promoção. Daqui a pouco tem um sorteio. Vou só esperando o pessoal entrar e vou enviando o convite aqui pro meu companheiro de live hoje. Hoje, recebendo Gabriel Marcondes. Gabriel Marcondes, cientista político. Vamos ver se ele é o primeiro que aparece aqui. Gabriel Marcondes. Ele mesmo. Deixa eu enviar o convite. Essa sexta-feira que antecede o Dia dos Pais, né? Pessoal aí que tá... Já tá aqui meu convidado, ó. Aí, garoto. Peraí, tô configurando aqui o meu suporte com 2 prendedores de roupa. Pequeno furacão acontecendo por ali, ó. Essa live que antecede... Peraí, vamos arrumar aqui. Ali tem um companheiro. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabrielzinho. Esse cientista político, mestrando em ciência política pela Federal do Paraná, estuda política comparada com foco em organizações partidárias. E hoje vai falar sobre o assunto da semana, dos últimos tempos, que é o voto impresso, né, Gabriel? É difícil, né? Tantos assuntos mais pertinentes, importantes, relevantes para a gente discutir. E o presidente da República, que tem um poder imenso de pautar a imprensa, pautar o debate público, né? Insiste nesse retrocesso com claras intenções e interesses muito escusos, né? Não precisa ser um estudante, um pesquisador aprofundado da política brasileira para saber, né, o quanto o voto impresso representa um retrocesso. E falam, né, de imprimir, de contar voto manualmente, não, o cara não vai ter comprovante, o cara, sabe, é tudo. Toda a retórica, todo o esforço para deslegitimar o processo eleitoral, certo? Sistema de votação, que, olha, Ricardo, eu sou um pouco reticente com o discurso enfático das esquerdas em falar que é um governo contra o Brasil, que, né, não gosta do Brasil, enfim, mas olha, o nosso sistema de votação é produto de exportação. O nosso sistema de votação é coisa de primeiro mundo. Entendeu? Os países da Europa discutem há mais de 20 anos a adoção do nosso sistema. Só que lá, como são países que têm o tamanho do Espírito Santo, é muito fácil você fazer a contagem dos votos de forma manual, né? O voto lá é opcional, não é obrigatório, então a participação varia. Enfim, eles vão tocando com o voto manual, voto impresso, enfim, aquela cédula, aquela coisa antiga. Agora, um país do tamanho do Brasil, de dimensões continentais, em que a urna eletrônica chega lá nos rincões do Amazonas, né? Chega nos cantos mais distantes do país. Você querer trocar isso por voto impresso, só tem sabe, é para deslegitimar o processo. Sabe, a água bateu na bunda do presidente, ele sabe que tá perigando de não se eleger, e ele fica começando a caçar a bruxa, sabe? O Dom Quixote e os seus moinhos de vento. O moinho de vento da vez aí, o moinho é o voto impresso. Grande, Gabriel, já começou descendo a lenha. Gabriel, 25 anos passados da estreia das urnas eletrônicas do Brasil nas eleições brasileiras, os usos dessas máquinas novamente entraram em pauta, em discussão. A discussão puxada por ele, Jair Messias Bolsonaro, sem partido, que acusa o modelo de não ser confiável, alega que houve fraudes nas eleições de 2018 que ele ganhou. A eleição que ele ganhou, ele disse que houve fraude no primeiro turno. Engraçado, né? Se houve fraude no primeiro turno, a pessoa, vamos fazer no primeiro, no segundo a gente deixa ganhar. Deve ser isso o pensamento dele, né? Bolsonaro quer que a partir das eleições de 2022, os números que cada eleitor digita saia da urna eletrônica, seja impresso em papel e depositado de forma automática numa urna de acrílico.
um sistema parecido com o Paraguai, mais ou menos, algo assim. A ideia é de A que pujante democracia. Ele busca exemplo na pujante democracia paraguaia, né? A democracia consolidada, partidos fortes, né? Enfim, olha onde o nosso querido presidente vai buscar exemplo. Mas segue o barco e continua falando aí, continua descrevendo o moinho de vento do nosso presidente, por favor. A ideia dele é que, caso haja alguma acusação de fraude, no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente. O tema já está no Congresso, né? Em maio desse ano, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para discutir uma proposta de emenda à Constituição. A PEC 135/19 foi redigida pela Bia Kicis, a conhecida Bia Kicis do PSL do Distrito Federal. A Bia Kicis é aquela que falou que a Havan era do filho do Lula? Fica essa dúvida agora, se é a Bia Kicis. Talvez. Planta a dúvida aí. Vai que alguém responde. Vamos plantar vento aqui também. Ele tem como relator o Felipe Barros, do PSL aqui do Paraná. Felipe Barros, do PSL do Paraná, ambos integrantes o Paraná é sempre um expoente da política brasileira, né? Tá exportando sempre, né? Fazem parte da base governista. O Barros apresentou um parecer favorável à PEC, e nesta quinta, ontem, os membros da comissão especial da PEC rejeitaram o parecer favorável da impressão dos votos elaborado pelo relator por 23-11. Digamos que foi quase uma lavadinha assim, mas teve 11 votos favoráveis, né? Uma sapatada. Feita essa pequena introdução, foi uma corda lerda essa votação. A sua análise sobre essa bendita PEC do voto impresso, que ainda será analisada pelo plenário da Câmara, o Arthur Lira disse, mesmo após o relatório favorável ter sido rejeitado pela comissão especial. Um apanhadão sobre o que é essa PEC do voto impresso, e depois a gente vai para o que ela significa. Ricardo, embora você tenha descrito muito bem aí o passo a passo de como foi, mas para você ver como é um ato, é uma intenção de desestabilizar o debate, né, e pautar o voto impresso, que o relatório, né, da comissão mudou várias vezes. E o relatório que foi votado ontem e foi derrotado com essa sapatada de 23-11, transformava a nossa urna em mera impressora. Porque no relatório, né, da comissão, saiu que a apuração das votações seriam nas sessões eleitorais, certo? Manualmente, ou seja, querem que a eleição seja apurada ali, entendeu? No calor, com torcida, com um delegado de partido, com um monte de gente, enfim. É uma aberração, Ricardo. É triste a gente ter que se sujeitar a debater um negócio desse, mas é pra gente ter uma noção do poder de agenda do presidente da República. Mas hoje o Arthur Lira, né, eu acompanhei a votação, a votação disso na comissão durou mais ou menos 1 hora. Eu acompanhei a sessão inteira, né, e o relatório era muito triste, era muito perigoso. Você pode imaginar, cara, apurar os votos ali, nas sessões eleitorais, com os delegados de partido, com gente contratada pelos candidatos a deputado, a governador, ali. Não tem como dar certo isso. Seria pior do que era antigamente. Entendeu? Porque... Então, quando o Arthur Lira chama o debate para o plenário, essa ação tem 2 movimentos. É a cartada, de um lado, é a cartada final do voto impresso, certo? O governo vai ter que se virar para conseguir maioria, mas pela projeção da votação que foi na comissão, a sapatada no plenário vai ser mais forte ainda, entendeu? Só que também é a forma, tipo assim, como nós costumamos dizer na Câmara, e em qualquer legislativo, o plenário é soberano. Se o plenário da Câmara impor uma derrota cachapante ao voto impresso, pouco respaldo vai ter a retórica do presidente de chamar a atenção para o voto impresso, né? E ele falou tanto em fraude nas eleições de 2018 que foi incluído no inquérito das fake news, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, para averiguar aí a participação do presidente, enfim, né? Desse caldo vai sair muito, muito caroço ainda, viu? Desse angu vai sair muito caroço, né? Hoje foi um dia atípico,
os dias nesse país já são muito movimentados. Mas hoje teve nota do Ministério Público Federal pressionando o Aras a tomar uma atitude, né? Teve o presidente falando, né? De manhã falando mal do presidente, do ministro Barroso, e à tarde falando que não ofendeu ninguém, né? Teve um evento maravilhoso em São Paulo, organizado pelo INSPER, que falou Temer, FHC, e também o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, em que eles foram muito enfáticos, entendeu? Acabou o diálogo. O presidente do STF também já rompeu o diálogo. Se bem que no mundo, não é, no dever ser, esses poderes não tinham que se reunir os três ali num jantarzinho, como costumam ter em Brasília, e definir como vai ser tocado esse país. Não é muito assim que deveria a banda funcionar, né? Mas, enfim, e o presidente não sai desse discurso. O presidente não sai desse discurso. Essa questão do voto impresso é reflexo do poder que o presidente tem de pautar o debate público, né? Tem de, como intenção desviar o foco da pandemia, da vacinação, certo? De trazer, de pôr em xeque a lisura do processo eleitoral, né? Que se fosse tão ruim assim, Ricardo, posso garantir para você, nós teríamos trocado há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então a gente tem que avaliar também quais outros episódios, né, ao longo desses tantos 20, quase 30 anos de urna eletrônica, quantos episódios nós tivemos aí para pôr em xeque o processo eleitoral, né? Não tem, Ricardo, não tem. Né? E o presidente tira essa carta aí, e você pode apostar. Depois que o plenário derrubar isso daí, vamos fazer um bingo aqui. Lança o desafio aí para os nossos seguidores, para quem nos assiste. Qual vai ser o próximo dragão em forma de moinho que o nosso presidente Don Quixote vai inventar? Porque vai ser assim até o fim do governo dele. É um dragão atrás do outro. Sempre tem o inimigo da vez. Porque é assim que ele consegue regimentar aquele apoio, aquele núcleo duro de apoio a ele, que pouco a pouco, dia a dia, vai se esfarelando, vai diminuindo, né? Mas essa retórica do embate aí é um presidente que se comporta como um deputado de baixo clero até hoje. Né? Acha que pode, no cargo de presidente, governar só para os seus. Né? É de longe. Fernando Collor deve estar aliviado, porque conseguiram tirar dele a pecha de pior presidente da República. Exatamente. Desde 1996 é adotada as urnas eletrônicas. Aí teve aquele período ali de teste, de transição. E depois transição, e a partir dos anos 2000, né, Gabriel, que começou de verdade a ser usado em todo o território, né? Sim, eu lembro até hoje, porque eu morava em Ribeirão Branco, né? Eu tinha 1 ano de Ribeirão Branco, eu tinha 8 aninhos na época, e eu fui votar com os meus pais na eleição municipal de 2000, e eles deixaram apertar a urna, tanto para vereador quanto para prefeito, então eu tenho contato com a urna eletrônica há muito tempo. Há muito tempo, desde a primeira eleição, e posso dizer para você, né, que a gente tem que pegar, Ricardo, analisar você falou desde 96, analisar esse processo histórico do nosso processo eleitoral. Né? A urna eletrônica foi o marco mais importante de avanço do nosso processo eleitoral, nosso sistema de votação. Agora, do processo eleitoral como um todo, a gente vai lembrar muito bem que até os anos 2000, os candidatos podiam distribuir equipamentos, camiseta, caneta, tudo que pudesse representar vantagem para o eleitor. Isso foi cortado, entre tantas outras ações, né? Com relação ao limite, começaram a limitar questões, deixaram muito técnica, questão de campanha, né? De tamanho de placa, etc. e tal. Então, as eleições brasileiras, caso a caso, ano a ano, elas vão se enquadrando, elas vão se tornando mais técnicas, mais profissionais, mais detalhadas. Né? Isso, a gente precisa avaliar como essas mudanças incrementais nos trouxeram até aqui, enquanto a lisura do processo. Em relação ao processo eleitoral brasileiro, nós estamos vindo de sucessivos avanços desde 96. Né? A gente pode discutir aí com relação à governabilidade, com relação ao número de partidos, mas com relação ao processo eleitoral, né? O processo eleitoral brasileiro só acumula consecutivos ganhos ao longo dos últimos 25 anos. Isso é inegável. Né? O presidente poderia atacar muitas coisas, mas atacar nosso processo eleitoral só tem uma única e exclusiva função, entendeu? É tumultuar, é criar caso, é criar caos. Esse presidente, sabe, é difícil não se contaminar, mas o presidente realmente é um agente do caos nesse país. Exatamente, aqui estamos falando sobre o assunto da semana, o voto impresso, recebendo o Gabriel Marcondes. Gabriel, vou puxar aqui uns comentários.
senão a gente não dá atenção para os nossos queridos, aqui queridos telespectadores, não porque na TV, né? Aqui a Ana Paula dizendo que Colombo e Taubaté são cidadezinhas mesmo. Cidade grande é São José dos Campos. Ah, tá dando uma cutucada. Adorei o cidadezinha. Vamos ver quem mais tá por aqui. É, O Diogo também fez um comentário aqui. A gente vai perdendo os comentários e na minha tela aqui fica complicado. É, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu tentar ressuscitar o comentário aqui, Gabriel do céu. Você consegue ver daí? A minha tela tá bem pequenininha, pelo computador eu não consegui recuperar um comentário aqui que foi uma pergunta, ó. Achei. A Nath, é Nath? Nath Acho que é Nath. Laroyed. Exatamente, olha, esse nome é bonito, hein? Estiloso. Eu acho que é apenas estratégico, porque não teria como implementar isso a tempo. Então as eleições teriam que ser adiadas e ele mais tempo, né? Ainda bem que a PEC foi rejeitada. Rejeitada por enquanto, né? A gente nunca se sabe o que pode acontecer, Nath. Eu não vou conseguir achar os outros comentários. Vão mandando aí de novo, pessoal, por favor. Eu perdi aqui na minha tela do meu celular. E você que não está acompanhando e está conseguindo ver o Gabriel, dá um toquinho aí na sua tela que os comentários desaparecem. Só um toquinho na tela que os comentários desaparecem e você consegue ver bem o Gabriel, que está cheio de comentários ali no rosto. A Ana Paula também falou, sou necessária há quase 20 anos. É um processo... Sou mesária. Olha o analfabetismo do apresentador. Sou mesária há quase 20 anos e um processo extremamente transparente e eficiente. Inacreditável essa tentativa. Exatamente. Gabriel, aproveitando o comentário da Ana Paula, que bem está aí pertinho de você, que eu sei, eu queria que você lembrasse ali, Ana Paula, eu queria que você lembrasse o pessoal de como era antes da urna eletrônica, dando aí o olhar histórico de como era antes da urna eletrônica e quais eram os problemas que tinham antes da urna eletrônica, Gabriel. Ricardo, eu vou resumir. Quem tiver interesse, né, o Paraná tem um grande jornalista chamado José Ville. Você conhece, etc e tal. E o José Ville tem um acervo disponível no YouTube de coberturas de eleições do Paraná dos anos 80, dos anos 90. Quem tiver interesse, joga lá. Apuração Paraná, anos 90, tem lá o José Ville entrevistando o mesário, sabe? Tem casos de muito tumulto, porque antigamente as urnas eram recolhidas nos ginásios, né, nas escolas, e eram apuradas lá, né? Esse transporte, eu estudo política, né, institucionalmente há 6 anos, mas estou metido nela há um pouco mais de tempo. Mas eu já ouvi casos, histórias maravilhosas, engraçadíssimas, de gente que se arriscava e conseguia, por exemplo, entendeu? Desviar a urna, fazer a urna desaparecer antes de chegar no local de apuração, sabe? Já havia um esquema muito, muito forte, tipo assim, o candidato A é forte na região tal, o grupo B se organizava para interceptar o transporte da urna e desviar. Tinha urna que nem chegava para apuração, sem contar, né, a técnica antiga, batida, que muita gente conheceu. O pessoal fala, voto de cabresto, não sei o quê, isso é supérfluo. Esse não é o principal problema. O principal problema está na lisura do processo, que tem várias etapas, inclusive a de transporte, que era a mais sensível. Mas, por exemplo, acontecia muito, né, na apuração ou na própria urna, jogarem várias cédulas marcadas, né, várias células falsificadas. Né, no YouTube, nesse acervo do José Ville, tem vários casos, né, tem várias apurações que ele acompanhou enquanto jornalista, né, e tem vários casos que ele acompanha, assim, de pequenos municípios, né, tal localidade tem 3.000 eleitores e tem 3.600 votos. E aí? Entendeu? Aí você tem que parar, minuciar o que é falso, o que não é, separar. Sem contar que a apuração brasileira, né? O Diogo deve estar aí no backup, ele pode me corrigir, mas se eu não me engano, a apuração eleitoral brasileira
dadas as dimensões do nosso país, é a mais rápida do mundo, graças ao processo eletrônico, né? E nós estamos falando de um país de dimensões continentais, a gente pode imaginar. Naquela época do voto impresso, Ricardo, naquela época do voto impresso, as apurações demoravam semanas, 10 dias, 15 dias, né, dependendo do porte da cidade. E mesmo com o voto impresso, né, nós temos casos famosos também de interferência na lisura do processo. Né, o Brizola, na eleição carioca, não vou lembrar o nome da empresa, acho que foi a empresa contratada, era a Proconsult, né, teve um escândalo da Proconsult na eleição do Rio de Janeiro, que prejudicou o Brizola, ele conseguiu recorrer, conseguiu reverter a situação. Então, assim, é muito triste que isso venha a ser discutido agora, depois de 25 anos aí de um melhoramento contínuo do nosso processo eleitoral, né? É uma tentativa afoita, porém muito planejada, muito incisiva de pôr em descrédito o nosso processo eleitoral. Ana Paula é mesária há 20 anos e eu estou do outro lado, porque além do mesário, né, que exerce o papel ali na sessão eleitoral, eu sempre, desde 2014, quando possível, gosto de ser delegado de partido. Né? E qual é o papel do delegado do partido? É um trabalho de auxílio ao mesário. Eu posso checar a urna, ver se não tem matéria do candidato ali, se não tem. Então, né, fica aquela vigilância mútua. Os delegados de diversas facções políticas ali, eles se vigiam com relação à boca de urna, com relação a outras ações ali em torno da sessão eleitoral. E é um trabalho que eu adoro fazer. E um dos meus papéis como delegado eleitoral, sabe qual é, Ricardo? Auditar a urna eletrônica. A nossa urna eletrônica ela é auditável. É incrível o nível da mentira que chega nesse debate. Né? Os delegados de sessão eleitoral, eles são os primeiros a chegar junto com os mesários e eles são os mais interessados em pegar o que nós chamamos de zerésima, que é a impressão do boletim de urna zerado que sai da urna antes de começar o pleito. E nós assinamos a zerésima. Nós atestamos que não há voto naquela urna. E ao fim da eleição, cada delegado recebe o seu recibo com os votos computados na urna ali. Né? Aí se você quiser ser louco de desconfiar muito do processo, da lisura do processo eleitoral, você pega suas fitinhas, né? Vai no site do TSE e compara o boletim da sua urna com o resultado da sessão no site do TSE. Entendeu? Se você for. Eu tenho fitinhas na minha casa, inúmeras fitinhas da eleição de 2018 ainda. Né? Porque a gente quer contar os votos, a gente quer computar as coisas antes de sair no TSE, quer ver como é que tá o candidato A, B, C, enfim. Mas os delegados de partidos de candidatura nas eleições cumprem um papel fundamental de fiscalização mútua um dos outros, certo? Tem o poder de checar a urna eletrônica se há material de candidato A, B ou C ali, entendeu? Checar se há boca de urna no entorno da sessão eleitoral. Então, esse processo, o papel do delegado partidário, o papel do delegado ali, junto ao mesário, que são funções diferentes, torna o processo ainda mais transparente, mais fidedigno, entendeu? É incrível. Eu falo para as pessoas, tenham a experiência de ser delegado, tenham a experiência de fiscalizar uma eleição. Eu não troco a fiscalização, o papel de delegado, a mobilidade que dá para ficar com o mesário. Mas eu acho que as pessoas têm que buscar ser mesário, ser delegado, sabe? Compreender como funciona o nosso sistema político ali, no dia da eleição. Porque o dia da eleição é verdade. Eu não sei se quem falou, se foi o Barroso, se foi o Gilmar, que o dia de eleição no Brasil, por incrível que pareça, apesar de todos os pesares, é dia de festa. É dia de encontro. Sabe? Eu pude ser delegado, Ricardo, na eleição municipal agora de 2020, no meio da pandemia. Entendeu? Eu pude presenciar reencontros maravilhosos de pessoas que não se viam há muito tempo e puderam se encontrar na sessão eleitoral. Então, apesar de todos os pesares, o dia de eleição ainda é um dia de confraternização, um dia de festa, entendeu? E embora o presidente haja na contramão, eu concordo com algumas falas do FHC, do Gilmar Mendes, do Barroso, de que a construção democrática é eleição a eleição, processo a processo, ano a ano. E com relação aos últimos 26 anos de urna eletrônica, nós avançamos muito nesse sentido. Exatamente, Gabriel. Gabriel está falando aqui sobre o caminho do voto, já deu uma explanada sobre o caminho do voto. E vale lembrar que um dos questionamentos
É, e dos protestos que houveram, é do voto não ser auditável. Então já está mostrando, aqui o Gabriel falando sobre um pouco do caminho do voto, que é auditável, que já a eleição já é auditável. Quando sai, quando encerra a votação, tem a fitinha ali, né, tem um resumo dos votos, mostrando os votos, que é dado para os delegados dos partidos que acompanham. Se eu não me engano, também qualquer pessoa pode pedir aquilo lá, Gabriel, ou não, estou enganado. Pode, Qualquer cidadão. pode, pode. As pessoas não pedem, mas podem. Elas podem solicitar esse boletim de urna e o boletim de urna também fica exposto, né? Para economizar, os delegados recebem uma cópia, mas o boletim, ele é colado na porta da sessão eleitoral. A mesária aqui está me corrigindo. Mas nas sessões eleitorais que eu conheço, o boletim de urna é pregado na frente, entendeu? Só fiscais. Tá, tem um boletim de urna que é colocado na porta da sessão eleitoral e quem quiser conferir, confere ali, os delegados recebem uma cópia, enfim. Mas ela me corrigiu que não é todo mundo que pode pegar esse boletim de urna. São os delegados e quem quiser consultar, tira uma foto do boletim de urna que é colado na porta da sessão eleitoral. Aí, viu? Já temos o apoio da mesária e já ajudou com uma informação pertinente. Obrigado, Ana Paula. Uma das coisas que acontecia, Gabriel, eu com o Gabriel, estamos falando aqui no Diário de Curitiba, mas somos paulistas, nascido em Taubaté, o Gabriel. Aliás, Ricardo, desculpa, momento cultural, que dia é hoje? Hoje é dia 6 de agosto, Dia de sexta-feira. Bom Jesus de Iguape e de Ribeirão Branco, dia de festa na nossa terra. Olha só. Então, somos criados em Ribeirão Branco. Eu sou péssimo com datas de festa, acredite se quiser. E em Ribeirão Branco, a minha mãe também já foi uma fiscal de partido ou delegada, e ela conta nas eleições anteriores a 2000, 96, né? Tinha uma candidata pelo PT, a Paula do Rio Apiaí, que é um bairro de Ribeirão Branco. E a Paula não ganhou por um voto, e esse voto estava escrito Paula, mas estava escrito bem feiozinho, e podia escrever, né? Ou colocava o número ou escrevia, e consideraram um voto nulo. E há muitas histórias desses casos, e de votos em branco que eram escritos, nome de pessoas. Então o voto impresso era um problema, por isso veio a urna eletrônica, né, Gabriel? Exatamente, você contou um caos aí e é a mais pura verdade. Porque o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, elas são impessoais. Quando você transfere da impessoalidade da máquina para a pessoalidade de uma pessoa, a pessoa que vai apurar o voto, ela tem muito poder. Não podemos ser ingênuos. Quem apura voto tem muito poder. Entendeu? E eu garanto para vamos para Ribeirão Branco, vamos supor uma eleição em voto impresso, nós conhecemos as figuras, vamos para Ribeirão Branco e vamos ver, se for impresso, quem vai se candidatar para apurar os votos. É só figurinha carimbada que tem laço com... Entendeu? Então, assim, a urna eletrônica, o sistema eletrônico, torna impessoal o processo de apuração. Eu falei de problemas anteriores à apuração. O transporte, né, a inserção de votos falsificados na urna. E você citou uma fraude que é muito recorrente também, né, que, né, quem vai apurar o voto tem suas paixões, né? E neutro nesse mundo, mal é mal o sabão, né? As pessoas não são neutras, as pessoas têm preferências, né? As pessoas expressam suas preferências. Enfim, então, a gente pode... Cara, eu não consigo ver um aspecto positivo dessa conversa toda do voto impresso, Ricardo. Um aspecto positivo. Entendeu? É triste, novamente, é muito revoltante a gente estar aqui, pleno 2000, tendo que discutir isso, um negócio que foi dado um passo importante há 25 anos atrás. Aqui, Gabriel, para ajudar o pessoal a entender, e eu queria que você fosse traduzindo o que eu vou dizendo aqui para o pessoal, é que é o caminho do voto, né? Quando ele entra na urna eletrônica, antes de entrar na urna aqui, é uma arte feita pelo TSE que diz, no início de tudo, a urna eletrônica ela é codificada, tem seus programas assinados digitalmente e imprime a zeríssima, que é o que você já havia dito, né? Eu conheço popularmente como zerésima, né? Deve ser zeríssima o
o nome correto, mas popularmente a gente chama de zerésima. E aí, pegou a zerésima tá onde? É zerésima mesmo, tá tão pequenininho aqui, é zerésima. Exatamente! Ricardo, Zerésima. e ó, preste atenção. As urnas, elas são unidades avulsas. Elas não são conectadas. Então, cada urna é uma unidade eletrônica avulsa, não conectada. Entendeu? Ainda que alguém consiga hackear uma urna, para você influenciar um processo eleitoral, você tem ideia de quantas urnas você precisaria hackear? Até mesmo, vamos supor, até mesmo lá em Ribeirão Branco, quantas urnas seriam necessárias serem hackeadas para alterar o resultado eleitoral municipal? É muita urna. Entendeu? Então segue o processo do voto aí. O importante é dizer também que ela é lacrada, né? E ela não tem acesso à internet. A urna eletrônica não tem um acesso à internet, então não tem como ela ser acessada de alguma maneira pela internet. Aí, na votação, o eleitor digita e confirma seu voto, que são embaralhados e registrados em 2 memórias ao longo do dia. No fim da votação, é gerado o boletim de urna, que é isso que você explicou, né, Gabriel? Isso, exatamente. E como é que é, Ana Paula, com relação à bateria da urna? Ela funciona com bateria, ela não tem nem energia elétrica. Olha só, Ricardo, ela tem bateria, ela não funciona nem na tomada, entendeu? Nem na tomada ela é conectada. É um mecanismo sem conexão nenhuma, sem internet, sem tomada, é bateria, certo? Exatamente, ó, já é mais uma informação sobre urnas eletrônicas. Ó, tá sendo muito proveitoso para quem está acompanhando aí, ó. Quer saber mais sobre o voto impresso, urna eletrônica, funcionamento? Aí a gente já tem auxílio da Ana Paula, que trabalha com mesária, aí, ó, muito importante as colocações dela. Depois da votação, tem aqui ferramentas de transparência, controle e verificação, ou seja, auditável. Já é auditável. São, de acordo aqui com o TSE, 5 vias do boletim de urna. Uma é fixada na porta da sessão, então nas suas lá estavam corretas, Gabriel. 3 vão para a ata da sessão e seguem para o cartório eleitoral, e uma entregue aos representantes ou fiscais dos partidos. Esse é o primeiro caminho ali da verificação, do caminho do voto, Gabriel. Eles são os mesmos fiscais delegados que pegam a zerésima e batem com o boletim de urna. Aí vamos para a totalização. É o caminho do voto que a gente está fazendo aqui, pessoal. Os boletins de urna seguem para o centro de transmissão, que é o cartório eleitoral local da votação, ou TRE. Tem cartórios regionais, né? Tem um monte de... Então segue para o cartório eleitoral ou para o TRE. Os votos seguem para totalização por um canal exclusivo e protegido que só a Justiça Eleitoral tem acesso. Mais um ponto importante, Gabriel. Ele segue por um caminho exclusivo, protegido. Outro ponto que eu queria mencionar aqui, Gabriel, é uma tecnologia brasileira, feita pelo Brasil exclusivamente para isso, então não tem intromissão de outras empresas de fora do Brasil aqui no nosso processo eleitoral, né? É 100% brazuca. Aí dizendo aqui que segue para a Justiça Eleitoral, né, que só ela tem acesso, e o final do processo é 0% de intervenção humana, que é o que acontece agora e está sendo proposto uma outra maneira, né? E, de acordo com o TSE, um sistema 100% seguro do registro do voto até o resultado final. O processo é totalmente digital e criptografado, como o seu WhatsApp, aí você que está acompanhando, que é criptografado também. E espero que esse sistema de sorteio aqui que a gente fez da sexta também seja criptografado também. Ricardo, tem que jogar na matilha dessas pessoas aí que acompanham o presidente. Se elas confiam tanto no WhatsApp criptografado, eles têm que confiar na urna também que é criptografada. É o mesmo sistema. As pessoas acreditam tanto, confiam tanto no WhatsApp, que poderiam confiar também no sistema criptografado da urna eletrônica. Gabriel, a gente falou aqui sobre esse caminho do voto, você foi traduzindo aí para o pessoal o que era passo a passo, você já tinha dado uma pincelada e agora a gente já explicou melhor para o pessoal que está acompanhando a gente.
O TSE teve uma nota à imprensa falando sobre aquele caso que o Bolsonaro colocou na entrevista que ele fez na Jovem Pan no dia 4, falando sobre aquele caso de 2018, em que supostamente hackers seriam invadido o sistema do nosso querido TSE, e o TSE fez uma nota. Você acha pertinente eu falar todos os pontos aqui? São 7 pontos. Fique à vontade, você é o seu cara. Aqui, ó. Em referência ao inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao sistema interno ocorrido em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que 1. O episódio foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos, embora o objeto do inquérito seja sigiloso, não se trata de informação nova. Importante, foi divulgado, o inquérito é sigiloso, ou seja, o presidente divulgou o inquérito sigiloso e isso é um crime, de acordo com a nossa... Anota aí, mais um pro bingo. É um crime, passível de 6 anos de prisão, funcionário público divulgando informação sigilosa. Depois falam que a gente pega no pé, Gabriel. 2. O acesso indevido ao objeto de investigação, tá falando, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas, que foi o que os hackers acessaram, é utilizado por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração, manipulação. Nada de anormal ocorreu. Então, o código-fonte foi analisado novamente e nada de errado ocorreu. Cabe acrescentar que o código-fonte é acessível a todo tempo aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e a outras entidades que participam do processo. Uma vez assinado digitalmente lacrado, não existe a possibilidade de adulteração. O programa simplesmente não roda se vier a ser modificado. Olha que a gente vai quebrando as fake news, né? As armas de fake news aí que são enviadas. Você que está assistindo, a gente vai recortar essas partes aqui para poder... Eu sei que o pessoal não gosta de ver vídeo longo, a gente vai recortar partes específicas aqui, Gabriel, para poder ir passando para o povo, porque é impressionante. Ponto 4. Cabe reiterar que as urnas eletrônicas jamais entram em rede. Outra informação que o Gabriel já tinha comentado aqui também. Por não serem conectadas à internet, não são passíveis de acesso remoto, o que impede qualquer tipo de interferência externa no processo de votação e apuração. Por essa razão, é possível afirmar com margem de certeza que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições, que é o que o Bolsonaro disse, né? Essa é a grande prova que ele tinha, Gabriel. E não tem nenhum tipo de... Parece aquelas balas de prata do Requião, né? Super efetivas. Não tem nenhuma interferência. Ponto 5. O próprio TSE encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias de apuração dos fatos e prestou informações disponíveis. A investigação corre de forma sigilosa e nunca se comunicou ao TSE qualquer elemento indicativo de fraude. Ou seja, a gente está em 2021, 3 anos já de investigação, não tem nada indicando fraude. Ponto 6, Gabriel. De 2018 para cá, o cenário mundial de cibersegurança já se alterou. Isso é verdade. Se altera mensalmente, até quinzenalmente, a atualização. Você que está acompanhando, você deve perceber que seus aplicativos toda semana está atualizando. É uma parte da cibersegurança, para você ter uma ideia de como é. Se o teu aplicativinho aí do Facebook atualiza, imagina o do TSE, queridão. Sendo novos cuidados e camadas de proteção introduzidos para aumentar a segurança dos demais sistemas informatizados. Ponto importante também, né, Gabriel? Da cibersegurança. E ponto 7, para terminar aqui a nota imprensa, por fim, o mais importante que tudo, o TSE informa que o sistema usado nas eleições de 2018 estão disponíveis na sala cofre para os interessados, que podem analisar tanto o código-fonte
quantos sistemas lacrados e constatar que tudo transcorreu com precisão e lisura. O que dizer sobre essa nota aqui? Foi esclarecedora, Gabriel? Como diria o Eduardo Cunha sobre o regimento, é transparente e cristalino, certo? Para quem nos acompanha e para quem ainda vai assistir isso daqui, né, porque fica disposto na eternidade da rede social, eu lanço um desafio aqui, para quem gosta de desafio. Se inscreva, seja fiscal, seja mesário, conheça o processo eleitoral brasileiro, que é de ponta, né? Eu sou suspeito, eu sou cientista político. Pelo menos uma vez por semana eu abro o site do TSE, repositório de dados eleitorais, sistema de gerenciamento de informação partidária. É de lá que eu colho os dados para fazer as pesquisas que eu realizo. Eu estudo partidos políticos. E eu posso dizer uma coisa assim bem francamente para quem nos acompanha, para você, Ricardo. O TSE brasileiro, no que diz respeito à disponibilização de dados rápidos por meio do seu site, dados robustos, dados difíceis, é coisa de primeiro mundo. O que eu não aguento desse presidente, sabe? Tanta coisa a ser atacada, tanta coisa a ser criticada, certo? Ele vai discutir aquilo que não é da alçada dele, aquilo que é de ponta no país. Entendeu? Esse desgoverno não gosta de nada que é genuinamente brasileiro. Nada. Entendeu? Nada. Eu, nas últimas lives eu sempre comento, é difícil não se contaminar, é um esforço, né? Mas cada um tem o tema que pega, né? E no meu caso, eu que sofro da síndrome de Policarpo Quaresma, sabe? Olha, tacar o sistema de votação brasileiro aí, né? O sistema eleitoral é outra coisa. O sistema eleitoral é como os caras são eleitos, etc e tal. Mas o sistema de votação brasileiro, o processo eleitoral do país, é coisa de ponta. De ponta. Os portugueses discutem isso há mais de 10 anos, se adotam ou não. Mas por ser, como o Diogo falou, lista fechada, e por ser um país minúsculo, entendeu? Eles acabam não adotando. Mas, Ricardo, o mais importante, povo, olha o tamanho desse país. 5.570 municípios. São 27 estados, mais o Distrito Federal. Certo? Gente, a nossa apuração, a eleição termina às 5 horas, 7, 8 horas da noite, a gente sabe quem está eleito. Né? Pelo amor de Deus. Isso é surreal. Isso era inimaginável há 30 anos atrás, Ricardo. Isso era inimaginável. Neste quesito, nosso país deu um salto. Não só de tecnologia, mas de lisura do processo. Tirou-se as mãos humanas do processo. E agora querem voltar. São as mesmas pessoas que com certeza se beneficiavam dessas ações lá no passado. Certo? Então, assim, acho que parte da gente também, a gente não tem como combater ou fugir da pauta, né? A gente sempre está sendo pautado pelo presidente. Né? A pauta é muito reativa. O energúmeno fala, a gente tem que falar o beabá, o básico, arroz com feijão, né? Mas o Brasil tem problemas muito mais sérios a serem discutidos. Já que é para falar de processo eleitoral, de sistema eleitoral, a gente tem que discutir cláusula de barreira, a gente tem que discutir federação partidária, manter o fim das coligações, né? Distrito eleitoral, se vai ser distrito como é no Brasil, se vai ser distritão, distrital misto, né? São coisas um pouco mais sensíveis, um pouco mais preciosas e também técnicas, mas que trazem grandeza, que trazem, sabe, o foco naquilo que realmente deve ser debatido. Né? Semipresidencialismo, agora, parlamentarismo, quais são os limites do presidencialismo brasileiro? Enfim, tem muito que ser discutido. E é triste que a gente tenha que discutir a volta da intervenção humana no processo eleitoral brasileiro. Parece uma cortina de fumaça, né, Gabriel? Sempre Uma das questões importantes aqui que eu ouvi comentário de políticos, um dos comentários que eu vi que eu achei importante citar aqui é do Freixo. O Freixo lá do Rio de Janeiro, que agora está no PSB, ele falou uma coisa que é da realidade carioca. Ele falou na sua fala, tem algum problema da votação ser impressa, ter uma impressãozinha ali de papel ao lado? Falou, não tem. Mas tem no Brasil, existe esse problema no Brasil, porque existem comunidades que são dominadas, abre aspas, segundo ele, por milicianos
e facções criminosas, fecha aspas. E essa pessoa vai votar e vai ter um papel impresso mostrando que ela votou. E se ela não quiser votar em quem foi mandado pelo miliciano? Esse é o questionamento dele, Gabriel. Então tem uma discussão bem ampla nessa área também, né? Essa questão do controle do voto, né? Primeiro, fala-se no Brasil, por exemplo, né? Vamos aqui, um futurismo, votar por aplicativo, votar do celular. Mano, para de viajar na maionese. Entendeu? Democracia é custosa e tem que exigir o mínimo esforço. Levantar domingo depois da missa e ir votar. Pelo menos isso. Certo? Porque esse negócio de votar por aplicativo, não sei o quê, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é para facilitar tanto assim. Democracia exige um mínimo de esforço. Levantar a bunda da cadeira e votar. Né? Mas, por exemplo, isso que o Freixo falou é muito importante porque se vai sair o papelzinho, entendeu? É muito fácil. A pessoa vai lá, tira uma foto, dá um jeito. Enfim, dá-se um jeito. Se criar um comprovante, dá-se um jeito. E aí a gente aceite, pegue vantagem de quem você consiga usufruir o máximo de vantagem de quem você conseguir durante o processo eleitoral. Eu falava, sabe, de forma assim muito purista. Não, se a pessoa oferecer, você pega de todo mundo e na hora de votar você vota em quem você quiser. Acontece que não funciona assim. Entendeu? Se o eleitor assume o compromisso com um candidato, etc e tal, é muito difícil que ele não cumpra esse acordo, porque para muitos eleitores o voto é uma mercadoria de escambo. E se a gente puder dar o comprovante desse escambo, aí, meu amigo, aí, entendeu? A gente quebra a inviolabilidade do voto, que é sagrada para a democracia brasileira. Para qualquer democracia, né? Mas com o histórico que a nossa democracia tem, então, aí eu falo para você, aí fica muito difícil, né? Exatamente. Tem um comentário aqui da Ana Paula, ela falando: a justiça eleitoral precisa muito de mesários voluntários. É um trabalho que eu adoro fazer e que muito contribui com a democracia do país. Isso aí. Tem um pessoal que corre quando é chamado para ser mesário, né, Gabriel? Ah, tem pessoal que corre, mas eu tô em dúvida. Né? Eu tô em dúvida. Eu sou delegado, sou fiscal. Será que eu vou me inscrever para ser mesário? Não sei, tô avaliando ainda, sabe? Tô avaliando. Eu sou. Porque no dia da eleição eu gosto da mobilidade, eu gosto de ver o pessoal lá fora, sabe? Eu gosto de conversar, né? Eu gosto que as pessoas vejam que eu tô vendo, né, boca de urna, compra de voto, e só de ver o delegado ali isso já constrange, entendeu? Não sei se eu aguentaria ficar o dia inteiro sentado ali na sessão eleitoral, não. Mas, ó, A se Nath inscrevam. está comentando. Se Comentando o inscreva, quê? exatamente. Gabriel, como que é para se inscrever, então? Eu já mando o comentário da Nath aqui. A pessoa, como que faz para se inscrever para ser mesária? Não, para ser mesária, a Ana Paula me corrija, ser mesária é você tem que. Você entra em contato com o seu tribunal, com o seu cartório eleitoral e se inscreve, é isso, né? Você procura o cartório eleitoral e se inscreve, não é? Então, é isso. Certo? Agora, para ser fiscal, você precisa ter um lado, né? Você precisa estar ao lado de um candidato e se oferecer para ser o fiscal, certo? Por quê? O fiscal, se funciona em vigilância mútua. Um vigia o outro, entendeu? O fiscal do candidato A, do lado A, não vai deixar o B fazer boca de urna, fazer compra de voto, e o B não vai deixar o A. Então, é essa vigilância constante. Né? E os fiscais dialogam, conversam, olha só, do seu lado está tendo aquilo, do seu lado está tendo isso. Né? Então, essa vigilância mútua faz com que, né, o processo eleitoral ali, no entorno da sessão eleitoral, tenha a maior lisura possível. Né? O mesário trabalha dentro da sessão eleitoral, onde fica a urna, e os fiscais delegados ficam no entorno da sessão. Né? Tem mobilidade, né? Enfim, nunca cheguei ao caso D, mas os fiscais e os mesários são autoridades ali e eles podem dar voz de prisão. O mesário, então, nem se fala. O cara tumultuar a sessão eleitoral ali, né? É papuf. E Então, pode esperar, Ricardo, as eleições de 2022 vão ser tensas. Tensas.
Então o fiscal ele precisa ser filiado a um partido Não, e filiado o não, Ricardo. mesário não Presidente. precisa ser filiado. O presidente o quê? O presidente da sessão tem voz de prisão. O presidente da sessão tem voz de prisão. Ela é presidenta tantas eleições seguidas aí, mas o delegado não precisa ser filiado a partido, Ricardo. Para Não ser precisa. fiscal, não. Para ser fiscal eleitoral de um grupo político, de um candidato, basta você, né, esse político, esse partido, esse grupo, vai distribuir os seus delegados pelas sessões eleitorais, pelos colégios, né, por onde tem sessão eleitoral, distribui seus delegados por ali, né, geralmente ficam 2, 3 ali de cada grupo por colégio, mas é só você procurar partido, procurar candidato, falar, eu tenho interesse em ser fiscal, né, e é bom, é didático, Ricardo, é didático, tudo isso é didático, entendeu? As pessoas aprendem votando, aprendem sendo fiscal, aprendem sendo mesários, entendeu? Aprendem exercendo essas funções. Exatamente, Gabriel. Aqui a gente está falando sobre sistema de votação e acabamos pegando um apanhadão falando sobre o urna eletrônico. O Gabriel está explicando aqui como que funciona ali no dia a dia, no dia da votação. Gabriel, a Nath está falando, basta ver os Estados Unidos, meses de discussão. Aliás, Bolsonaro criticou a apuração por lá, quer voltar com isso por aqui. Bela observação. Aí ela falou também sobre região norte e nordeste, é o que tem. Acho que estava falando sobre ah, o voto impresso, né, e a conferência do voto impresso, porque existe essa ideia e comprovada muitas vezes da venda de voto na região norte e região nordeste, em alguns lugares, né? Existem muito essas Ricardo, histórias assim, muita qualquer, apuração sobre isso. qualquer localidade em situação de vulnerabilidade ou qualquer indivíduo que possa tirar proveito pessoal de uma eleição, qualquer indivíduo que enxergue o voto como material de escambo, que ele pode trocar por R$ 50, que ele pode trocar por uma caixa d'água, que ele pode trocar por uma dentadura. Isso independe da região, norte, nordeste, sul. Isso independe da região. Isso independe do município, porque nós somos criados na nossa cidade e nós sabemos, nós vimos, nós temos conhecimento de coisas, né? E fariam o cabelo de muita gente arrepiar. Então, qualquer lugar que tenha um indivíduo, um cidadão que enxergue o voto como material de escambo, vai ter isso. Mas não tem segredo. Vai além de região. Não vamos regionalizar o problema. Entendeu? Em qualquer lugar temos figuras políticas que exercem o mandonismo, né? Que exercem o seu papel né? Esse papel folclórico do coronel local, né? Em São Paulo tem, gente. São Paulo tem, não podemos. A gente não pode. Eu sou paulista, você também é, nós somos, né? Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe, né? Então, Exatamente. Ela assim, citou aqui o Sarney, deu uma travada no Gabriel ali, folclórico. tá voltando, tá voltando. Voltou, Voltei? Voltei, travou. mouse. Sarney é Home folclórico. office. Sarney é folclórico. É. Sarney, Antônio Carlos Magalhães, né? Nós temos os nossos personagens folclóricos, Paulo Maluf, né? Todo lugar tem o seu. Exatamente, Paulo Maluf. Todo lugar tem o É, seu, ó, né? Famílias. a citação dela aqui foi exatamente a Sarney. Acho que é por isso que focou Norte e Nordeste, porque o Sarney estava no Nordeste e depois foi pro Norte, né? Bem observado dela. Que ele estava Tamanho o poder Maranhão, político dele. Amapá. depois Amapá. Aham. Ana Paula falando aqui, mesário é melhor porque ganha dia de folga do trabalho. Boa! Estamos com uma disputa entre mesário e fiscal. O Ó, Diogo Tavares Diogo News aí, ó. Diogo News. acabou de passar no Jornal Nacional. Ó. Tan, 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 tan. Presidente do Senado dizendo que a casa vai recusar o Distritão. Distritão, o que é, Gabriel Marcondes? Primeiro comentário, a desgraça. Segundo comentário, eu vou abrir um vinho depois dessa notícia, porque o Distritão, Ricardo, veja bem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele funciona como um véu muito bem feito, porque ele atende, o Distritão atende a um clamor popular que é de que os mais votados deveriam ser eleitos. Você deve conhecer gente que acha um absurdo no nosso sistema eleitoral, porque tem gente bem votada que não é eleita.
O distritão nada mais é que, vamos pegar o estado do Paraná, são 30 cadeiras, certo? Para deputado federal. Os 30 mais votados são eleitos e acabou. Isso tem efeitos danosos para o sistema eleitoral, para o sistema político brasileiro, que enfraquece os partidos. O partido pouco importa, eu tenho que ser bem votado, acabou. E também torna ainda mais forte a característica do personalismo na política brasileira. Certo? Então, o distritão, né, é uma cópia, é uma engenharia institucional que os políticos brasileiros querem importar, sabe de qual democracia pujante, Ricardo? O Afeganistão é o maior expoente que adota o sistema eleitoral do distritão. Certo? O Centrão é uma discussão para outra live, né? Mas esse centro político que tanto dizem aí quer buscar exemplos no Afeganistão para trazer para o Brasil, Ricardo. É esse o exemplo que eles querem, né? E se o Senado, como a casa revisora da República, como a casa da sabedoria da República, né, já diz e crava que vai recusar o distritão, eu só tenho a comemorar, Ricardo. Porque o distritão é muito ruim para o nosso sistema partidário, para o nosso sistema político, certo? E ano após ano não, mas a cada 2 anos eles querem reavivar essa discussão do distritão. Ó, tem uma pergunta do meu professor Cadu aí, Ricardo, lê para mim. Você vê algo de esvaziamento da ampla participação do eleitor nas eleições? Existe algo na literatura eleitoral? Grande Cadu, meu professor. Bela pergunta, hein? Meu professor de história. Sim, Cadu. Veja bem, a gente tem que diferenciar os países em que o voto é obrigatório dos países que o voto é opcional, né? O voto é facultativo. Gabriel, deu uma pequena travada. Se puder começar do começo da resposta. Claro. Então, a gente tem que separar os países em que o voto é obrigatório, como o Brasil e a maioria dos países aqui da América Latina, dos países em que o voto é facultativo, né? Grande parte da Europa, etc. e tal. Por quê? Onde o voto é obrigatório, a participação tende a ser maior, né? E eu e o Diogo e a Geice escrevemos um artigo pro blog do Nuances, da UFPR, em que a gente analisa, Ricardo, a participação, a porcentagem das pessoas que foram votar nas eleições que aconteceram a partir da pandemia. E nós identificamos que, na grande maioria dos países, houve queda do comparecimento. Certo? Mas, por exemplo, em países em que houve um crescimento no meio da pandemia. A Polônia foi um país que teve o maior comparecimento eleitoral em plena pandemia, na sua eleição presidencial. Mas era uma eleição altamente polarizada, em que a direita ganhou pouquíssima diferença de voto. Então, o voto é facultativo. Uma eleição extremamente polarizada tende a trazer ali um grande comparecimento. Mas um grande comparecimento na Polônia, um país com voto facultativo, ficou muito abaixo do nosso. Ficou 60%, 65%, eu não vou lembrar agora exatamente. O nosso comparecimento é superior a isso. E nós analisamos as eleições municipais de 2020, Ricardo. E eu não vou precisar agora exatamente qual foi o comparecimento em 2020. Mas ele foi semelhante ao de 2018, semelhante ao de 2016. E eu, como um porta-voz do caos, do apocalipse, dizia pro pessoal que eu estava junto ali, eu falava, pessoal, o comparecimento vai baixar, o comparecimento vai ser mínimo, entendeu? O pessoal não vai votar. E no fim foram votar. Certo? O comparecimento eleitoral foi semelhante ao de 2018. Agora, são várias as questões que levam o eleitor a ir votar ou não. Eleições altamente polarizadas tendem a levar o maior número de eleitores para a urna, né? O que é triste. É uma mobilização por negação. Eu me mobilizo porque eu não quero que A vença. Eu me mobilizo porque eu não quero que B vença. Né? E nisso, discussões importantes para o país ficam relegadas ao segundo plano. Né? Mas existe sim na literatura sobre democracia e eleições, né? Alguns artigos, teve esse nosso no blog do Nuance, que comparou as eleições durante o período da pandemia. E, Ricardo, nós podemos fazer uma live, discutir aqui, por exemplo, sobre o voto obrigatório e o voto facultativo. Qual seria o melhor, qual não seria, que é uma discussão muito frutífera. Né? Eu não conheço a posição do Diogo, se é
favorável ao facultativo, mas eu sou 1001% favorável ao voto obrigatório, né? Porque quem não vota não tem valor, né? A gente sabe que as pessoas que tendem a não ir votar são as pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, de baixa mobilização. Então, se a pessoa não vota, ela não tem valor na democracia. É triste falar isso. Mas na democracia, quem não se mobiliza fica para trás. Levantamento aqui para complementar, Gabriel. De acordo com o Senado, a abstenção teve um índice em torno de 21%. Ótimo. Olha, 79% de comparecimento no meio da pandemia, Ricardo. Olha só. A cada 100, 79 foram. Em 2018 foi o quê? No segundo, 2018, Pega primeiro turno. Segundo turno não é um bom parâmetro. na última década, o número bem superior. 2018. Ai, tá uma bagunça essa matéria aqui, Jesus Cristo. Deixa eu tentar achar. Temos aqui desde 1996, 19%, 96%, 2000 foi 16%, em 2004, 17%, em 2008, 18,9%, em 2012, 19,12%, e vamos ver aqui, um número bem superior ao processo eleitoral. Os processos eleitorais de 2018, fazendo uma refação aqui do erro de informação. Em 2018, 2016, 2014, ficou em torno de 21%. Em 2020, ficou em torno de 29%, Gabriel. 29%? 29%. Então foram votar 71% da população. 71%. Na pandemia também é alto, né? Na pandemia. Na pandemia. Ainda tivemos um comparecimento muito maior que o maior comparecimento europeu numa eleição durante a pandemia, Ricardo. Isso é o advento do voto obrigatório. Né? Eu falei, na minha avaliação, né, como eu vi acompanhando a pandemia e a campanha eleitoral, na minha avaliação, o comparecimento ficaria em torno de 60% até 55%, 65%. Entendeu? Então, esse comparecimento aí é um ótimo resultado dado o momento da pandemia em que vivíamos nas eleições de 2020. Né? Então, esse número é muito bom. Vamos ver, né, os números de 2022. Uma eleição que tende a ser de alta tensão, polarizada, né? Uma eleição de negação, voto em A porque não quero B, voto em B porque não quero A. Né? Então, o comparecimento tende a ser bom. Tende a ser bom. Né? E o segundo turno, quem não tiver, né, deita na cama, chora na cama que é o lugar mais quente, tampa o nariz e vai de novo, vota negação. Se não quero A, vota em B. Se não quero B, vota em A. E é Deu até uma travada, é bem na hora. Tampa o nariz e... Tampa o nariz e vai. Se não quero A, vou em B. Se não quero B, vou em A. E assim caminha a humanidade. Aqui está falando que os índices principais, os maiores, foram no Rio de Janeiro, 35,4% de abstenção, Porto Alegre, 32,8% e São Paulo, 30,8%. Os maiores índices nas capitais. Então, o índice nas eleições de abstenção em 2020, nas eleições de 2020, foi 29,5%, um pouquinho maior do que as de 2018, 2016 e 14, mas só que em pandemia, de acordo com o nosso cientista político, foi um alto índice. Você estava falando sobre altos índices e eleições que não é obrigatório o voto. Estados Unidos, né? A maior votação foi dentro de uma pandemia, né? E teve um bom índice de comparecimento, mas a gente tem que ter uns 4, 5 pés atrás quando vai falar da pujante democracia norte-americana. Né? Porque lá o voto é por delegado, né? É uma eleição aí, né? Podem pipocar os críticos, mas é uma democracia em que o presidente é eleito indiretamente. Não é, assim, um bom exemplo. Né? E até teve voto pelo correio. Então, assim, tiveram bons números lá de comparecimento, foram superiores, se não me engano, aos números da
aos números da eleição da Hillary com o Trump, né? Mas também foi uma eleição de negação. Entendeu? Exatamente. A crise das democracias que nós vivemos nesses anos 20 agora aqui, desde os fins dos anos 10, a gente tem a mobilização é uma política por se eu não quero A, eu vou no B, e se não quero B, eu vou no A, entendeu? Então, assim, e aí que a gente fala, né? Nesses contextos de alta polarização, não se cria terceiras vias, entendeu? Tava vendo um dado hoje sobre as eleições brasileiras aí, é complicado. Ó, Ricardo, fim de live, apareceram dois comentários interessantes aí, ó. Do professor Cadu de novo e do Rafael, que foi meu colega de trabalho, né, na BTCC Call Center da Oi, em Curitiba. Qualquer pessoa que vem de fora passa por lá trabalhar. Então vamos primeiro pro Rafael, é Rafael Santos, né? Aí depois Isso. a gente volta pro Cadu, que a do Cadu eu quero emendar com uma outra pergunta para você. Do Rafael. Gabriel, qual o impacto do voto de um leigo, entre aspas, por ser obrigatório? Pode mudar os rumos de uma eleição? Então, aí que a gente entra numa parada muito, muito boa da democracia, que é o voto de um doutor em ciência política tem o mesmo peso do voto de um trabalhador comum. Entendeu? Tem o voto do professor, o voto do pedreiro, o voto do jornalista, o voto do presidente, todos os votos têm pesos iguais. Né? Então, se nós tivéssemos diferença de voto de acordo com a escolaridade, nós teríamos uma democracia sobre-representada, causaria uma sobre-representação. Então, o peso igual do voto, independente da classe, independente da formação, é o que nos torna todos iguais perante as nossas preferências. O impacto do voto de um leigo em ser obrigatório é o mesmo impacto do voto de um professor de ciência política, né? Muda os rumos da eleição, que é o seguinte: asfalto. Quem não vota por asfalto? Quem vota por asfalto é aquele que não tem asfalto na rua, porque asfalto é política pública. Você lembra dos nossos amigos que iam buscar leite lá na Secretaria de Agricultura em Ribeirão Branco? O programa Viva Leite? Aquilo é política pública. Quantas daquelas famílias não votavam em A ou B por conta de uma política pública? Só reclama da política de asfalto quem mora numa rua asfaltada. Então tudo é política pública, tudo é digno. E o eleitor sabe reconhecer isso. Entendeu? O eleitor sabe. Ele sabe. Tipo assim, tem gente que vota por questões, né, pós-materiais, meio ambiente, gênero, enfim, né, os verdes, né, meio ambiente, enfim. E tem os materialistas. Renda, trabalho, asfalto, entendeu? Enfim, o que leva um eleitor a ir exercer seu voto são vários fatores. Mas eu posso garantir para você, né? O eleitor, ele aprende também, entendeu? Um eleitor, seja leigo ou não, se ele vota numa eleição e o resultado daquele processo, o resultado daquele governo ou daquela representação na Câmara ou na Assembleia, ele julga não satisfatória, ele não repete o voto. Entendeu? Qualquer pessoa aprende com o processo democrático, aprende com o processo eleitoral. Entendeu? O grande Sobral Pinto já falava, errou, corrige na próxima, e assim se faz democracia. Não se aprende a votar sem ser votando, não se aprende a nadar sem se jogar na água. Entendeu? Claro que uma vez ou outra você engole ali uma água, um sapo, um brejo, enfim. Mas é assim. E a gente pode, apesar dos últimos, né, a democracia brasileira e no mundo todo estar sendo desafiada por fake news, né, por propostas autoritárias, por propostas de rompimento com as instituições, né, o que não pode nos ser tirado de jeito nenhum é o poder de escolha. Né? Eu até brinco, Ricardo, que eu não tenho problema nenhum, entendeu? Com quem fez determinada opção em 2018. Nenhum. Porque a maioria, Ricardo, aprende com o voto. Entendeu? Aprende com o voto. Gabriel, muita gente... Diga. Deu uma travada na maioria. Porque a maioria, Ricardo, aprende com o voto. A maioria aprende com o voto. Entendeu? Então, assim, esse processo, muita gente que exerceu uma opção em 2018
ao se arrepender, vai revisar o seu voto. Vai rever o seu voto. Entendeu? Assim, muita gente viu que nem tudo é melhor que o PT, né? Não vale qualquer coisa. Então, assim, até mesmo nesses processos, esses governos de crise, o eleitorado tem de aprender. Entendeu? E olha, eu vou falar uma coisa pra você, e é verdade. Seja leigo, seja doutor, seja quem for. Ninguém tem político de estimação. Ninguém. O eleitorado brasileiro é altamente mobilizado, certo? É altamente, né? A gente pode dizer aqui, né? A gente pode dizer claramente, por que o FHC foi reeleito, Ricardo? O grande problema daquela época era a inflação. Reeleito. O cara deu um jeito no problema. Governos que resolvem problemas, que dão contribuições, substantivas, eles são recompensados. Entendeu? Agora, né, quando os governos enfrentam crises e chega a novidade, mudando tudo, vou fazer diferente, etc e tal, ganham um voto de confiança. Passados 4 anos, o que esse cara vai ter o que mostrar do seu governo? Não tem agenda, não tem o que mostrar. Então, assim, né, no segundo turno, entre o atual presidente e o cachorrinho caramelo ganha assim, ó, na sapatada. O grande Gabriel tá respondido aí pro Rafael. E para finalizar, Gabriel, que eu já tô tomando a sua noite, tô tomando sua sexta-feira, hein? Para finalizar, tem a pergunta aqui do Cadu, e respondendo a do Cadu, eu vou emendar a próxima que já encerra, que é: o Cadu diz: tem algo que relaciona o não comparecimento com classe, raça e gênero? Quem tende a faltar mais? Então, acho que a Geice é uma pessoa mais instruída para responder com clareza uma questão como essa. Mas sim, Ricardo, quem tende a faltar mais são os menos mobilizados. São aqueles que não se mobilizam politicamente. São aqueles que enxergam no seu dia a dia que o Estado não está presente, que tanto faz votar ou não votar. Ou seja, quem tende a não se mobilizar são os mais desassistidos. Entendeu? E aí você pode incluir um recorte de gênero, um recorte de raça, entendeu? E um recorte de classe. Os mais desassistidos tendem menos a ir votar, porque acreditam que vão sair dessa situação mais por méritos próprios, né, do que por governo. Se ele não vê recompensa, se ele não vê o Estado chegando lá da maneira que deveria chegar, deveria estar, ele se ausenta. Entendeu? Então tem um recorte de classe, de gênero, de raça, muito significativo na abstinência eleitoral, na abstenção eleitoral. E isso é ainda pior quando o voto é facultativo. E por isso que eu advogo pela continuidade do voto obrigatório. Porque o voto facultativo, quem vai votar é o quê? Quem acompanha, quem está mobilizado, entendeu? Tem um recorte de classe, de raça e de gênero também, né, na mobilização do voto facultativo. Aí tá respondido pro Cadu, professor do Gabriel Marcondes no ensino médio, Gabriel. Grande professor, sim. Sexta, sétima e segundo ou terceiro ano. Aí, ó, grande Cadu, tá respondido. Eu já emendo a outra pergunta, mandando um abraço aqui pro Coda Marcondes, seu irmão, né? Ô, Tá Bruninho. acompanhando aqui a gente. Tá também o Alexandre Nassa, agora tá na Pinhais FM, grande Alexandre Nassa. Maicon Thomas, Eliane Coelho, lá de Cambé, no interiorzão do Paraná, onde a terra é vermelha de verdade. Lá diz a lenda que se colocar o pé naquela terra vermelha, nunca mais aquele vermelhão sai do seu pé. Diz a lenda, hein? Diz a lenda, Gabriel Marcondes. E aproveitando aqui a pergunta do Cadu, eu queria te perguntar o seguinte: o voto, aí o Cadu tá te mandando aí, o Gabriel, grande acadêmico, e Gabriel Grande abraço, professor. Continua um grande acadêmico agora na pesquisa, Cadu. Viu como você plantou uma sementinha que está rendendo frutos? Um grande cientista político, estudioso, que está agora no mestrado, daqui a pouco vai para o doutorado, e assim para frente. Dizem que não existe pós-doutorado, mas espero que faça o pós-doutorado. Não, existe sim. Falam, não existe pós. Existe, claro que existe. O céu é o limite. Oi, gente, o sorteio já saiu? Saiu! Deixa eu te falar aqui, Thaís. A ganhadora foi a
Helena Drica, Thaís. Não foi dessa vez, Thaís, mas teremos outros sorteios aqui. Obrigado por participar e por seguir o Diário de Curitiba, tá bom? Gabriel, voltando aqui a pergunta que eu te faria, vou esperar ele voltar que tá dando uma travada. Voltei. Deu uma travada aí, Gabriel, mas estamos de volta. Aproveitando aqui a pergunta do seu professor, do Cadu, eu quero te perguntar uma coisa. Essa insistência no voto impresso, tentando desacreditar as urnas eletrônicas, também não seria uma estratégia, de acordo com sua leitura? Faça uma leitura de acordo com a pergunta que eu vou te mandar. Não seria uma estratégia para desacreditar o voto? Ou não traria esse reflexo de desacreditar o voto? A pessoa já acha que o voto dela não muda muita coisa. Não muda muita Aí ela coisa. pensa, uma urna eletrônica também não pode ser fraudada, a urna eletrônica. O presidente está falando isso. Nem vou votar. Não teria esse reflexo na pessoa para a votação da próxima eleição? Essa desacreditação na urna eletrônica? A sua pergunta é autoexplicativa, sim. Entendeu? Sim. Óbvio. É tipo assim, e o embate é justamente esse. Eu sei que eu não vou ganhar, eu sei que tá difícil para mim, então eu vou atacar as instituições, vou atacar o processo, vou atacar tudo. Né? Mas governar que é bom, fazer o que tinha que ter feito, não fez. Agora tá tarde. Entendeu? Ele vai tentar aí se desfazer de umas estatais, vai tentar mudar o nome do Bolsa Família, porque infelizmente, né, tantos anos de governo do PT e nunca deixou de ser uma política de governo, né? Deveria ser uma política de Estado prevista na Constituição. Agora deita na cama que é lugar mais quente também, chora lá. Porque o Bolsonaro pode e vai. Né? Com certeza aumentar o subsídio, mudar o nome do programa para tentar explorar isso eleitoralmente. E só a gente recortar aqui que o nosso país vive uma crise econômica, social, sanitária profunda, sem precedentes, certo? E que a popularidade do presidente esteve altamente atrelada ao período do auxílio emergencial de R$600. Então, não sejamos ingênuos, né, de achar que uma reformulação de uma política de distribuição de renda não vai ter impacto eleitoral, né, na avaliação do governo a médio prazo e a curto prazo também. Porque ele vai fazer isso. Entendeu? Agora ele vai começar a trabalhar para tentar se reeleger. Tarde. Nem todo mundo vai comprar isso. Né? Mas a gente não pode esquecer que os atenuantes dessa crise fazem com que qualquer ação distributiva que vise ali garantir o mínimo de dignidade humana para quem está desamparado é reconhecido, é recompensado. Exatamente. Gabriel, agora 9h31, a gente vai encerrando por aqui a live. Eu vou te liberar para ver Império. Eu vou te liberar para namorar. Que a gente falou aqui sobre sistema de votação. Você que acompanhou a gente até agora, compartilha essa live. A gente falou sobre os caminhos do voto. Aí, quebramos aqui umas fake news, alguns mitos sobre as urnas eletrônicas. E para mais informações, Gabriel, eu vou deixar aqui para o pessoal. 1. Diário de Curitiba. Acompanhe o Diário de Curitiba, saiba mais informações. 2. Você também tem a opção de acompanhar Fato ou Boato, que é do próprio TSE. Tem dúvida sobre urna eletrônica? Vai lá no site do TSE, tem um terminho de busca, procura a sua dúvida, vá na fonte. A tia do WhatsApp é legal, mas ela não é uma fonte de informação confiável, gente. Por favor, estamos em 2021, tem que pôr isso na cabeça. Deixe a informação de WhatsApp de lado. Vá na fonte, vá em jornais. Essa é a nossa dica de hoje. Você que acompanhou, compartilhe com um amigo, compartilha com a tia do WhatsApp essa live que vai estar no IGTV, que hoje recebemos aqui Gabriel Marcondes, cientista político, que é um estudioso da política comparada com foco em organizações partidárias. Ele acabou com muitos mitos aqui sobre as eleições, com o auxílio da Ana Paula, aí, que trabalha como mesária há mais de 20 anos, que está ao lado dele aí, ó. Também contribuiu também com bastante informações. Bastante. Então, a gente devia ter colocado ela aí também já para falar, né, Gabriel? Sim. Fazer uma Da live próxima vez, tripla. a gente reparte a tela
já coloca ela junto aí para poder participar da live. Eu só quero te agradecer mais uma vez, meu amigo. Mais uma vez, pela sua contribuição a esse humilde jornal. Imagina, Ricardo. Sempre que você chamar e precisar, estaremos aí. É um grande prazer estar junto com você aqui, lembrar dos bons tempos de rádio, né? Não é a mesma coisa, mas né, me faz sentir como se eu tivesse 15 anos de novo, dividir a tela com você, poder falar aqui, né? Poder contribuir um pouco com esse debate, né? Que anda aí muito poluído, anda aí muito desconexo, disperso, né? E vamos fazer um bolão, lançar o desafio. Qual vai ser o próximo dragão do nosso presidente quando o voto impresso for vencido? Exatamente. Temos Grande abraço, Ricardo. Toda vez ele faz um cavalinho de Troia. Pessoal, avisando aqui, a ganhadora do sorteio foi a Helena Drica, que ganhou a cesta do Dia dos Pais, cheia de mimos, cheia de docinhos, um canecão bonito ali, ó, do Entre Fatos, para presentear o papaizão e não gastar nada, né? O que é melhor ainda. Então, a Helena Drica foi a ganhadora. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Hoje falamos sobre voto impresso e os mitos e as fake news em volta da urna eletrônica. Recebi aqui o meu amigo de longa data, Gabriel Marcondes, cientista político. E lembrando, pessoal, segunda-feira, Política e Elas. Você quer saber mais sobre política, o olhar feminino, discutindo pautas femininas e feministas, que são importantíssimas também. Vai lá no Política e Elas, a partir das 18 horas. E o Gabriel também assiste, que eu sempre vejo ele lá comentando, dando os pitacos. Sim. Um agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente. Mais uma vez, Gabriel, obrigado. Agradeço a Ana Paula aí também pelas contribuições. Pode deixar. Um abraço para todo mundo. Acompanhem o Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático aqui em Curitiba, o novo jornal da cidade. Um abraço a todos e até sexta-feira que vem. Gabrielzito, até mais. Tchau para todo mundo, obrigado, um abraço e até a próxima, Ricardo. Até a próxima.